Evangelho segundo Marcos, páginas 21-25. Terceiro anúncio da paixão. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente, e eles, assombrados, seguiam com medo. Jesus, outra vez, chamou os 12 de lado e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas 3 dias depois, ele ressuscitará. Ambição dos filhos de Zebedeu. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que te vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Permite que nós sentemos, na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis, com o batismo com que eu vou ser batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, é para aqueles para quem foi preparado. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com Tiago e João. Jesus então os chamou e disse: Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós seja aquele que vos serve, e quem quiser ser o primeiro entre vós seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Cura do cego de Jericó. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te. Ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Entrada em Jerusalém. Jesus e os discípulos aproximaram-se de Jerusalém. Estavam perto de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 dos discípulos e disse-lhes: Ide até o povoado ali na frente, e logo na entrada encontrareis, amarrado, um jumentinho no qual ninguém ainda montou. Desamarrai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado a um portão, fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: Que estáis fazendo, desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam conforme Jesus tinha mandado, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho até Jesus, puseram seus mantos em cima, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos no caminho, enquanto outros espalharam ramos apanhados no campo. Os que iam à frente e os que vinham atrás clamavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Maldição da figueira. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Lá observou todas as coisas. Mas, como já era tarde, ele e os 12 foram para Betânia. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira coberta de folhas, foi lá ver se encontrava algum fruto. Chegando perto, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então reagiu dizendo à figueira: Nunca mais ninguém coma do teu fruto. Os discípulos ouviram isso, expulsão do comércio do templo. Foram então a Jerusalém. Entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pombas. Também não permitia que se carregassem objetos passando pelo templo. Pôs-se a ensinar e dizia-lhes: Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Os sumos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam um modo de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, pois a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. E quando anoiteceu, Jesus e os discípulos foram saindo da cidade. A figueira ressequida. De manhã cedo, ao passarem, verificaram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedro lembrou-se e disse: Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes observou: Tende fé em Deus. Em verdade, vos digo, se alguém disser esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso, vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e vos será concedido. E, quando estiverdes de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. A questão da autoridade. Jesus e os discípulos foram outra vez a Jerusalém. Enquanto andava pelo templo, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus disse: Vou fazer-vos uma só pergunta. Respondei-me, que eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me.
Eles discutiam entre si. Se respondermos, do céu, ele dirá, apóstrofo, por que não acreditastes em João? Vamos então responder, dos homens. Eles tinham medo do povo, já que todos diziam que João era realmente um profeta. Responderam então a Jesus, não sabemos. E Jesus retrucou-lhes, pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Os agricultores assassinos. Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou um lagar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ela alugou a uns agricultores e viajou para longe. Depois mandou um servo para receber dos agricultores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores o agarraram, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O proprietário mandou novamente outro servo. Este foi espancado na cabeça e ainda o insultaram. Mandou ainda um outro, e aí se mataram. E assim diversos outros em uns bateram e a outros mataram. Agora restava ainda alguém, o filho amado. Por último, então, enviou um filho aos agricultores, pensando, a meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, este é o herdeiro. Vamos matá-lo, e a herança será nossa. Agarraram o filho, mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá e fará perecer os agricultores, e entregará a vinha a outros. Acaso não lestes na Escritura, a pedra que os construtores rejeitaram, esta que se tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Eles procuravam prender Jesus, pois entenderam que tinha contado a parábola com referência a eles. Mas ficaram com medo da multidão, por isso, deixaram Jesus e foram embora. O imposto pago a César então, mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes, para apanhar Jesus em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar por ninguém. Tu não olhas a aparência das pessoas, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é permitido ou não pagar imposto a César? Devemos dá-lo ou não? Não está escrito. Ele percebeu-lhes o fingimento e respondeu, por que me armas uma armadilha? Trazei-me a moeda do imposto para eu ver. Trouxeram-lhe uma moeda. Ele perguntou, de quem é esta figura e a inscrição? Responderam, de César. Então, Jesus disse, devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus, o que é de Deus. E estavam extremamente admirados a respeito dele. O que a minha casa será, a ressurreição dos mortos. Uns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando a mulher sem filhos, ele deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O mais velho casou-se com uma mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo, então, casou-se com ela e igualmente morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 irmãos deixou descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ela será a esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa. Jesus respondeu, acaso não estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes, no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos. Estais muito errados. O principal mandamento. Um dos escribas, que tinha ouvido a discussão, percebeu que Jesus dera uma boa resposta. Então aproximou-se dele e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é, amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O escriba disse a Jesus, muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, ele é único, e não existe outro além dele. Amar a Deus de todo o coração, com toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, isto supera todos os holocaustos e sacrifícios. Percebendo Jesus que o escriba tinha respondido com inteligência, disse-lhe, tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer-lhe perguntas.